Cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam a doença de Alzheimer. O diagnóstico precoce é fundamental para proporcionar melhores condições de vida aos pacientes. No Brasil, o SUS oferece tratamento gratuito para todas as idades que possam enfrentar a doença. A previsão é que até 2030, mais de 132 milhões de pessoas enfrentem a doença de Alzheimer. De acordo com o Ministério da Saúde, só no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência. E ainda segundo a pasta, esse número pode triplicar até 2050, sendo que a doença de Alzheimer é uma dessas enfermidades com perspectiva de aumento no número de casos. Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal que se manifesta pela perda gradativa de memória, comprometendo progressivamente as atividades de vida diária da pessoa, além de provocar uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais, ocasionando a perda de memória, principalmente no público idoso. Só no estado distrital são atendidos cerca de 400 pacientes por ano que enfrentam esse diagnóstico. O Sistema Único de Saúde tem ampliado os polos de atendimento em todo o Brasil, com especialistas na doença. O tratamento é disponibilizado pelas redes de atendimento públicas de forma gratuita. O setor de turismo no estado do Amazonas, que depende dos cursos d'água da região, enfrenta dificuldades devido à seca. Os proprietários de barcos temem que possam perder seu meio de sustento se a situação persistir. O Amazonas passa por uma estação seca, agravada pelo fenômeno El Niño, o que levou a uma precipitação ainda menor do que o normal. O setor do turismo, que depende dos cursos d'água, enfrenta dificuldades. O restaurante flutuante de Diogo de Vasconcelos, no rio Tarumã, em Manaus, por exemplo, está encalhado. Ele foi obrigado a fechar o estabelecimento. A gente está numa situação de desalento mesmo, né? Eu moro aqui também, a gente está desabrigado, o negócio está parado, 43 famílias só diretamente ligadas ao negócio parados. O cenário desolador se repete em Marina do Davi, um dos principais portos fluviais de Manaus, onde dezenas de barcos estão encalhados na lama. Os proprietários de barcos temem que possam perder seu meio de sustento se a seca persistir. Se continuar do jeito que está descendo, a gente vai ter que parar, porque não tem possibilidade, né, de navegação. Uma balsa presa no meio do Rio Negro agora precisa esperar que o nível d'água suba para poder se mover novamente. Hoje o prejuízo da empresa diário está em torno de 10 a 15 mil reais a diária, tudo isso que se encontra aí encalhado aí no meio da praia. A seca do estado afeta cerca de 500 mil habitantes de 58 municípios em estado de emergência, a quase totalidade do estado. A navegação é fundamental para o transporte e abastecimento de comunidades, que também consomem a água dessas fontes. Além disso, a redução da vazão provocou a morte de uma quantidade alarmante de peixes. E o Afeganistão busca sobreviventes após o terremoto registrado no sábado. Pelo menos 2.000 pessoas morreram e milhares de casas ficaram destruídas. Mas os números ainda não são definitivos. Moradores e voluntários buscam sobreviventes soterrados nos escombros após o forte terremoto de magnitude 6,3, que deixou milhares de mortos no sábado em uma zona rural do oeste do Afeganistão. Caminhões carregados com alimentos, água e cobertores chegaram em massa às aldeias de difícil acesso, localizadas cerca de 30 quilômetros a noroeste da cidade de Herat, a área mais afetada. 8 réplicas foram registradas após o terremoto. As autoridades afegãs confirmaram mais de 2.000 mortes e cerca de 2.000 casas destruídas.
Mas a Organização Mundial da Saúde estimou que 11 mil pessoas e 1.655 famílias foram afetadas pelo terremoto e suas réplicas. Segundo dados do Banco Mundial, a província de Herat, na fronteira com o Irã, tem cerca de 1.900.000 habitantes. O Afeganistão sofre frequentes terremotos, especialmente na cordilheira Hindu-Kush, perto da junção das placas tectônicas da Eurásia e da Índia. No ano passado, um terremoto de magnitude 5,9 matou mais de 1.000 pessoas e deixou milhares de desalojados na província de Paktika, no sudeste do país. O Afeganistão está imerso em uma grave crise humanitária após o retorno dos talibãs ao poder em 2021 e da consequente retirada da ajuda internacional. O Equador, principal exportador de camarão do mundo, produz o crustáceo em meio a uma onda de violência que deixou trabalhadores mortos e feridos. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registradas mais de 60 ações criminosas contra o setor, como roubos violentos no mar e nas estradas. A produção de camarão não escapa do aumento da violência no Equador, o maior exportador do crustáceo no mundo. Os produtores e exportadores enfrentam cada vez mais assaltos e roubos em ataques violentos que matam e ferem os trabalhadores. Os traficantes vendem o camarão para mercados populares ou para comerciantes que tentam inseri-lo na cadeia de exportação. Temos sido vítimas destes roubos. Esta zona é um ponto vermelho e atacam constantemente todas as fazendas de camarão do setor. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registradas mais de 60 ações criminosas contra o setor de camarão equatoriano, como roubos violentos no mar e nas estradas. De acordo com a Câmara Nacional de Aquicultura do país, os ataques provocaram mais de 50 vítimas, incluindo 2 mortes. É um trabalho de 24 horas. Temos muito trabalho, muitas atividades noturnas e, obviamente, isso preocupa o pessoal porque eles têm que fazer atividades no campo. Mesmo tendo segurança e câmeras, sempre há o medo de que eles possam ser vítimas de algum tipo de ação desses criminosos. Devido aos altos níveis de insegurança, as empresas de camarão tiveram que investir em segurança privada. Cada empresa de embalagem tem sua própria segurança. Eles entram no local e, quando vão pegar os caminhões, fazem um protocolo para saber que eles pertencem àquele empacotador e os entregam por meio de um procedimento, um protocolo de verificação, de que o caminhão está completamente lacrado e é entregue à custódia particular do empacotador. Em 2022, as exportações do chamado Ouro Rosa representaram um recorde de mais de 7,2 bilhões de dólares, equivalente a cerca de 37 bilhões de reais. A Câmara Nacional de Agricultura do Equador estima que os criadores de camarão devem gastar 100 milhões de dólares este ano em segurança, cerca de R$500 bilhão, o que os torna menos competitivos frente a países como a Índia e Vietnã, onde a produção é mais barata. E daqui a pouco, futebol. Flamengo anuncia a chegada de Tite para o comando técnico da equipe. E na Itália, 2 empresários fazem sucesso por apostar na produção de sorvetes apenas com produtos orgânicos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.